O que define um vencedor? É o talento? O dinheiro? Ou é uma obsessão tão profunda que destrói tudo ao seu redor? Inclusive você mesmo? Existe uma cor que não é apenas uma cor, é uma promessa. Vermelho, rosso corsa. Mas e se eu lhe dissesse que a marca mais icônica da história do automobilismo, a Ferrari, quase não existiu e que ela nasceu não do amor por carros de rua, mas de uma vingança brutal e de uma teimosia implacável de um homem chamado Enzo. Nos próximos 10 minutos vamos desvendar a história real de como um homem desafiou impérios, sobreviveu a tragédias pessoais e construiu uma lenda. E no final você entenderá por que uma Ferrari nunca é apenas um carro. Fique comigo. Para entender a Ferrari, você precisa esquecer os carros de luxo, as garagens multimilionárias e o glamour de Mônaco. Você precisa ir para Modena, Itália, 1898. Enzo Anselmo Ferrari não nasceu rico. Ele nasceu em uma família modesta e aos 10 anos foi levado pelo pai para assistir a uma corrida. Foi ali que a obsessão começou. Ele não queria dirigir carros, ele queria correr. Mas a vida de Enzo foi definida primeiro pela perda. Seu pai e seu irmão morreram na Primeira Guerra Mundial e o próprio Enzo quase morreu da gripe espanhola. Ele estava sozinho, sem dinheiro e com um sonho impossível. Ele tentou ser piloto. Ele foi bom, mas não foi lendário. Ele percebeu rapidamente que seu verdadeiro gênio não estava atrás do volante, estava na sua mente. Ele sabia como motivar homens e como extrair o máximo de uma máquina. Mas de onde veio o símbolo? O cavalino rampante? O cavalo preto empinado? Muitos pensam que Enzo o criou. A verdade é mais mística. Em 1923, Enzo venceu uma corrida e conheceu os pais de Francesco Baracca, um lendário piloto de caça italiano da Primeira Guerra, abatido em combate. O avião de Baracca ostentava um cavalo preto empinado. A mãe de Baracca disse a Enzo: "Ferrari, coloque o cavalo do meu filho em seus carros. Ele lhe trará sorte." Enzo fez mais do que isso. Ele adicionou o fundo amarelo, a cor de sua cidade natal, Modena. Ele não estava apenas carregando um símbolo de sorte. Ele estava carregando o espírito de um herói nacional e a alma de sua terra natal. O comendador, como seria conhecido, estava pronto. Mas ele não construiria um carro. Ele criaria uma equipe. Aqui começa a virada. Em 1929, Enzo funda a Escuderia Ferrari. Mas atenção, a Escuderia Ferrari não fabricava carros. Eles eram essencialmente a divisão de corridas terceirizada de uma gigante, a Alfa Romeo. Enzo era um gênio da gestão. Ele pegava os carros da Alfa, os melhorava, gerenciava os melhores pilotos da época e vencia. Ele era o mestre das pistas, mas vivia na sombra da Alfa Romeo. Ele não era o dono da tecnologia, ele era o funcionário brilhante. E Enzo Ferrari odiava ser funcionário. Ele era teimoso, arrogante e controlador. Ele queria o crédito, ele queria o controle total. A tensão entre ele e os executivos da Alfa Romeo crescia a cada vitória. Eles viam Enzo como um subordinado talentoso. Enzo os via como burocratas que não entendiam a alma da corrida. A semente da rebelião estava plantada. O homem que carregava o cavalo empinado estava prestes a dar o coice. Então, veio o rompimento. Em 1939, a Alfa Romeo decidiu que não precisava mais de Enzo. Eles internalizaram a divisão de corridas, dissolvendo a escuderia e rebaixando Enzo a um gerente de fábrica. Para Enzo, isso foi mais do que uma demissão. Foi uma traição. A Alfa Romeo o fez assinar um contrato de saída humilhante. Havia uma cláusula específica. Enzo Ferrari estava proibido de usar o nome Ferrari em qualquer carro ou equipe de corrida por 4 longos anos. Eles pensaram que o tinham neutralizado. Eles não poderiam estar mais enganados. Eles não o neutralizaram, eles acenderam o pavio. Enquanto a Segunda Guerra Mundial começava a varrer a Europa, Enzo teve que se contentar em construir máquinas-ferramenta e peças de avião. Mas em segredo, a vingança estava sendo desenhada. Assim que a cláusula de 4 anos expirou, em meio ao caos da guerra, Enzo começou seu projeto.
Ele mudou sua pequena oficina de Modena para a cidade vizinha de Maranello para escapar dos bombardeios aliados. E lá, em 1947, enquanto a Itália estava em ruínas, o primeiro carro com o nome Ferrari saiu dos portões. O 125S não era um carro de luxo, era uma arma. Um carro de corrida V12 projetado com um único propósito: destruir seus ex-empregadores, destruir a Alfa Romeo. Alfa tinha o poder industrial, Enzo tinha a obsessão. E em 1951, apenas 4 anos após seu primeiro carro nascer, o improvável aconteceu. No Grande Prêmio da Inglaterra, um Ferrari, pilotado por Froilán González, ultrapassou os poderosos carros da Alfa Romeo e venceu. Dizem que Enzo chorou como uma criança naquele dia. Ele disse: "Eu matei a minha mãe." A criatura havia superado o Criador. A lenda havia nascido da vingança, mas essa vitória cobrou um preço. Para Enzo, vencer não era tudo, era a única coisa. Os anos 50 e 60 foram a era de ouro da Ferrari nas pistas, o domínio em Le Mans, a ascensão na Fórmula 1. Mas essa glória era construída sobre um alicerce de risco extremo. Enzo era conhecido por jogar seus pilotos uns contra os outros, criando uma rivalidade interna brutal, acreditando que isso os tornava mais rápidos. Ele exigia 100% da máquina e 110% do homem. As máquinas, porém, falhavam. E os homens morriam. A Ferrari ganhou a reputação de a Viúva Vermelha. A tragédia da Mille Miglia em 1957 foi devastadora. Alfonso de Portago perdeu o controle de sua Ferrari a mais de 250 km por hora. O acidente matou ele, seu copiloto e 9 espectadores, incluindo 5 crianças. O Vaticano denunciou Enzo publicamente, chamando-o de Saturno moderno, devorando seus próprios filhos. Ele foi acusado de homicídio culposo. A tragédia pessoal também o atingiu. Seu amado filho Dino morreu jovem de distrofia muscular. Enzo, o comendador de óculos escuros que nunca parecia ter emoções, ficou devastado. O famoso motor V6 Dino foi um tributo ao filho que ele perdeu. Ele construiu um império nas pistas, mas pagou um preço em sangue e lágrimas. E ele estava ficando sem dinheiro. E aqui está o maior fato cápsula sobre a Ferrari que a maioria das pessoas não entende. Você acha que a Ferrari F40, a Testarossa, a 250 GTO foram criadas por amor aos carros de rua? Para Enzo, os carros de rua eram um mal necessário. Ele desprezava os clientes ricos que compravam seus carros GT. Ele os via como uma distração, um financiamento. Para Enzo, só existia uma coisa: a escuderia, a equipe de corrida. Os carros de rua que hoje valem dezenas de milhões de dólares eram para ele apenas a forma de pagar pela próxima corrida de Fórmula 1. Foi essa mentalidade que quase o levou à falência nos anos 60. Ele precisava de dinheiro para continuar vencendo. A Ford tentou comprá-lo, levando a uma das maiores brigas da história automotiva. Mas Enzo, no último segundo, recusou, insultando Henry Ford II. Eventualmente, ele teve que engolir seu orgulho. Em 1969, ele vendeu 50% da Ferrari para a Fiat, com um acordo genial. Ele manteria 100% do controle sobre a divisão de corridas. O resto era apenas negócio. Enzo Ferrari morreu em 1988, aos 90 anos. Ele viu sua empresa passar de uma equipe renegada nascida da vingança para o símbolo máximo de status, velocidade e excelência no mundo. Hoje a Ferrari vale bilhões. É uma das marcas mais poderosas do planeta, mas ela ainda corre com o mesmo sangue, a mesma obsessão de seu fundador. Quando você vê aquele cavalo empinado, você não está vendo apenas um carro de luxo. Você está vendo o fantasma de um herói de guerra, o orgulho de Modena, a teimosia de um homem que foi traído e a obsessão implacável por ser o primeiro. Afinal, como o próprio comendador disse, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. A história da Ferrari não é sobre carros, é sobre a vontade indomável de um homem. Se você, como eu, é fascinado por essas histórias de inovação e rivalidade, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. A história que você acabou de ouvir é apenas o começo. E agora eu te pergunto,
Essa obsessão de Enzo foi genialidade ou loucura? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. E prepare-se. Porque a maior briga de Enzo Ferrari não foi com a Alfa Romeo. Foi com um certo fabricante de tratores.